Bom dia. Hoje, então, temos aula de português e a prof vai ler um texto para vocês. E em cima desse texto, então, vocês vão depois fazer as atividades. É um texto bem legal. O título do texto é O Periscópio. Não sei se vocês sabem o que é um periscópio. O periscópio é um instrumento óptico. Ele é muito usado nos submarinos, porque com o periscópio eles conseguem enxergar o que tem por fora, né? Por fora da água ali. Quando o submarino está submergindo, lá eles conseguem com o periscópio enxergar o que tem por fora da água. Por isso ele é muito importante nos submarinos. Então, o periscópio. O Visconde de Sabugosa era um sábio, mas que também fosse um inventor. Isso o mundo só ficou sabendo no dia em que ele apareceu com uma surpresa. Emília bem que desconfiou e o andou espionando para ver se descobria por que motivo ele se fechava em seu laboratório durante horas e horas, isso durante semanas. Mas afinal, o mistério se esclareceu. O Visconde estava trabalhando na invenção de um periscópio para enxergar o invisível. Que história é essa? Ah, uma coisa muito séria e importante. O Visconde havia partido de uma ideia muito original, que era o seguinte: o mundo que nos rodeia está cheio de coisas visíveis e invisíveis. As visíveis nós as vemos com os nossos olhos, mas as invisíveis só poderão ser vistas por meio de um invento. E pôs-se a inventar o tal periscópio. Inventou-o e um dia em que todos estavam na varanda, apareceu com um embrulho debaixo do braço. Chegou, tossiu o pigarrinho e disse: respeitável público, aqui tenho comigo a mais prodigiosa invenção que já se fez neste mundo, o periscópio do invisível, o instrumento que nos permite ver as mil coisas invisíveis que nos rodeiam. E começou a desembrulhar o pacote. Saiu uma caixa de papelão e de dentro da caixa de papelão um instrumento em forma de canudo. Aqui está a minha invenção, disse ele. Compõe-se desse canudo que eu largo perto do que quero ver e desse fio de arame que eu desenrolo e ligo a esse binóculo. O meu binóculo, exclamou Dona Benta, tinha desaparecido. Onde encontrou? No galinheiro, mas estava sem vidros e então aproveitei a armação. O que há dentro dele são coisas feitas por mim e fazem parte do invento. Pedrinho, que não estava ali, chegou nesse instante muito vermelho do sol, chupando uma cuia de laranja-lima. Ao ver o binóculo, gritou: o meu binóculo, onde estava? Há quanto tempo ando procurando o meu binóculo? Seu não, dobre a língua, o binóculo é da vovó, protestou o Narizinho. Dona Benta interveio para evitar celeuma. Pedrinho está certo, o que é meu é dele também. Mas onde estava? Insistiu o menino. Quando soube que o Visconde o havia encontrado no galinheiro, debaixo da palha de um ninho de galinha, fulminou Emília com os olhos. Quem poderia ter escondido lá o binóculo, se não ela? Sempre que brigava com alguém, a vingancinha de Emília era essa, esconder os objetos de mais estimação do inimigo. O Visconde falou meia hora sobre a sua invenção e ia entrar na parte puramente científica quando Emília o interrompeu. Isso fica para depois. Agora o que queremos é a demonstração na batata. Mostre-nos uma coisa invisível, senão eu já escancalho com essa jossa. Vê, Sinhá, como está ficando esta rainha do mundo, disse tia Anastácia, que acabava de encontrar com dois frangos na mão para saber qual deles matava, o Plimo ou o Rode. Dona Benta escolheu o frango que ia ser vítima da fome de seus netos e a negra se retirou, fazendo para Emília o gesto de chinelada no traseiro enquanto a ex-boneca punha a língua. Em seguida, voltando ao assunto do periscópio, a diabinha berrou: demonstração, queremos a demonstração do invento. O Visconde pediu que escolhessem o que queriam ver, e cada qual quis uma coisa. A ideia vitoriosa foi a de Narizinho. Já ouvi falar de onde há chapéu de sapo, há também por perto anõezinhos invisíveis. Essa ideia é minha, reivindicou Emília. Eu tive a intuição disso e agora podemos tirar a prova. Resta que
que haja algum chapéu de sapo no pomar. Perto da cachoeira da Vaca Mocha nasceram muitos esta noite, disse Pedrinho. Passei por lá ainda agorinha e vi. Pois vamos ver isso, disse o Visconde, arrumando o canudo, o binóculo e o fio na caixa do papelão. E lá se foram todos rumo à cachoeira da Vaca Mocha, que ficava no fim do pomar. De passagem, Pedrinho apanhou e descascou várias laranjas limas e cortou-as e ofereceu uma cuia a cada um. Como Pedrinho está amável, observou Dona Benta, mas Emília desmascarou incontinente a amabilidade do menino. Ele gosta de cuia na ponta, por ser mais doce, por isso é que é tão oferecido em descascar laranjas, meio de se regalar só com as cuias da ponta. Pedrinho apenas disse, peste. Chegando lá, perto da cachoeira da Vaca Mocha, viram logo um bonito grupo de chapéu de sapo muito perfeitinhos brotados naquela noite. Ótimo, exclamou o Visconde. Se a ideia de Emília está certa, havemos de ver por aqui muitos anõezinhos. E desembrulhou o pacote. Colocou o canudo no chão, apontando para cogumelos, e esticou o arame por uns 20 metros de distância. Não podemos ficar muito perto, senão o invisível se espanta. Acomodaram-se todos debaixo de uma árvore e Pedrinho fez uma armação de 2 paus de gancho, onde colocou o binóculo na altura mais cômoda para o observador. E ainda arrumou uns tijolos empilhados para o observador sentar-se ou ficar de pé em cima, no caso de ser do tamanho da Emília. Pronto, podemos começar. E quem vai ser o primeiro? Gritou a ex-boneca. É vovó, protestou o Narizinho. Primeiro os mais velhos. Venha ver, vovó. Dona Benta espiou pelo binóculo e não viu coisa nenhuma. Mesmo sucedeu com tia Anastácia. Nossa vista está tão estragada que nem com a invenção do Visconde não vemos nada. Chegou a vez de Narizinho, que era mais velha, depois da tia Anastácia. Mas Emília já estava grudada no binóculo e a berrar que nem uma louca. Estou vendo o número dos números. 7 anõezinhos, não, 7 sacizinhos de carapuça vermelha e pito aceso na boca, sentados de pernas cruzadas debaixo dos chapéus de sapo, que também são 7. Estão fumando e conversando. Há um que parece ser o chefe. Usa faixa na cintura, deve ser o distinto. Que amorecos! Todos estavam ardendo para ver também, mas Emília não largava do binóculo e às vezes até sapateava de gosto. Briga! O chefe agarrou umas pelas orelhas e sacudiu ele e reagiu. Está começando e fecha. Parece que se dividiram em 2 partidos, 3 de um lado e 4 do outro. Não consigo ouvir o que dizem, mas deve ser desaforo do banco. O chefe bate com o pé no chão e pede ordem. Como consegue bater o pé tendo um pé só? Perguntou o Narizinho. Dá pulinhos, explicou Emília, sem largar o binóculo. E agora o chefe agarrou um e enfiou dentro de um chapéu de sapo. Ah, estou entendendo. Os chapéus de sapo são as casinhas deles. O chefe está trancando todos, um por um, nas respectivas casinhas. Já trancou 5, falta só 2. Trancou o último. Isso também é demais, gritou o Narizinho, arrancando Emília do binóculo. Tudo no mundo é para ela, só para ela. Mas Emília não queria largar do binóculo, de modo que a ele se agarrou com unhas e dentes. Como o menino também viesse ajudar Narizinho, o puxa que puxa escancalhou com o periscópio. Quando conseguiram desgrudar Emília e foram espiar, não viram coisa nenhuma. E vai me dar um trabalho para reconstruí-lo, disse o Visconde. Que pena, exclamou Pedrinho, muito desconsolado. Tanto que eu queria ver também e a peste não deixou. Emília, com medo da indignação geral, tinha subido a pitangueira como uma macaquinha e lá estava a comer pitangas e a jogar os caroços na cabeça dos outros. O saco era de uma boa surra, mas como só a ex-boneca havia visto os sacis e todos estavam ansiosos por ouvir todas as informações possíveis sobre essas invisíveis criaturinhas, o remédio foi engolir a gana de enganá-la e vieram com agradinhos. Emília, desça, venha ver que linda borboleta azul sentou aqui, gritou o Narizinho. E este vagalume dos grandes que eu achei, gritou Pedrinho.
Até o Visconde adulou-a dizendo, em menos de meia hora conserto o periscópio, o estrago foi menor do que pensei. Emília, afinal, desceu, ainda com uma pitanga na boca. Desceu e começou. O remédio, agora que não há mais periscópio, é se comentarem com o que eu vi. Conte, conte, conte o que você viu, amor, pediram todos, trincando os dentes. E ela, muito lampeira. Eram 7 sacizinhos que moravam em 7 chapéus de sapo, cada qual mais espertinho, marotinho e engraçadinho. Tia Anastácia, que ia passando com os temperos colhidos na horta para o jantar, sacudiu a mão em gesto de palmada. E não vai também umas palmadinhas no traseirinho? Emília botou-lhe um palmo de língua. Então, pessoal, essa foi a história que a prof leu para vocês, né, do periscópio. E agora eu vou explicar as atividades, ok? Então, segundo o texto, qual era a função do periscópio criado pelo Visconde de Sabugosa? Quem prestou atenção na história vai saber responder. Em sua opinião, Emília viu ou não o que relatava ao estar com o periscópio na mão? Por quê? Se vocês acham que sim, tem que colocar por quê. Se vocês acham que não, também tem que colocar por quê que a Emília não viu. Certo? Complete o quadro a seguir, siga a regra de cada coluna. Palavras com CR, palavras com PR, palavras com TR, palavras com BR. Então, aqui, por exemplo, cravo, primo, trovão, bronca, né? São exemplos, tá? Então, aqui vocês vão completar palavras que tenham CR, PR, TR, BR. Não precisa estar no início da palavra, tá, gente? Letra D. Imagine que quando o Visconde trouxe o periscópio, você foi o primeiro a olhar por meio dele. Crie uma história contando tudo o que se passou na ocasião. Ao terminar o texto, faça revisão ortográfica, dê especial atenção às palavras com 2 consoantes seguidas, como pronto, abriu, travou, incrível, etc. Faça no seu caderno. Então, o Visconde trouxe o periscópio e você olhou por ele, assim que nem a Emília, né? Que daí a Emília inventou uma história bem interessante. Então, você também vai inventar uma história que passou enquanto você olhava no periscópio, certo? Usa a sua imaginação para inventar o que você conseguiu ver através do periscópio. Vocês viram que a Emília usou a imaginação dela, né? Então, vocês vão também criar uma história usando a imaginação. Ok, gente? Então, são 2 aulas de português na sexta-feira. Então, vocês façam com bastante atenção essas atividades. Depois que vocês terminaram, vocês vão ter tempo para brincar todo final de semana, certo? Então, pessoal, até a próxima aula, né? Um bom final de semana para vocês. Um abraço para todo mundo.